Vamos abrir Marcos capítulo 6, perdão. O versículo de número 45. Glória a Deus. Amém? Diz assim, o versículo de número 45 do Evangelho de Marcos, capítulo 6. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, e tendo-o despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou e lhe disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam lá do outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles no barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixasse tocar, ao menos a orla da sua roupa. E todos que lhe tocavam, saravam. Amém? Amém. Nós estamos seguindo o Evangelho de Marcos. E aqui uma passagem muito conhecida de todos nós. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Ele fez um milagre diante de mais de 5.000 homens. E quando acabou esse milagre, Jesus ele entende que era necessário enviar os seus discípulos a um destino. A história diz que quando Jesus envia os seus discípulos, ele não vai com eles, mas ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ordem essa é que eles entrassem em um barco, passassem para o outro lado, enquanto ele despediria a multidão. Interessante que Mateus narra essa história, Marcos narra também essa história que a gente leu nesta noite, e João também está narrando essa história. O interessante é que os 3 evangelhos vão narrar de forma diferente o mesmo ato, o mesmo acontecimento. Mas se você pegar no capítulo 14 de Mateus, vai dizer que a mesma coisa, eles estavam vivendo o milagre da multiplicação. Jesus dá uma ordem para que eles subam no barco, para que eles atravessem a margem do rio até o outro lado, e no meio da noite, no meio daquele mar, há uma tempestade acontecendo. Jesus vai até eles, passando por sobre as águas. Até aqui está igual. Em Marcos, ele é muito cirúrgico, falando que ele somente entrou no barco e ele foi e apaziguou a tempestade. Porém, Mateus vai dizer que ele tem um diálogo com Pedro. Ele é mais minucioso em dizer que Pedro, ao entender que era um fantasma, teve a necessidade de saber se era de fato Jesus ou era um fantasma. E vai dizer a história que fala: Pedro, se você quer, vem até aqui. E Pedro vai e sobe nas águas. Nós conhecemos a história. Em João, a narrativa também é diferente.
A narrativa agora está dizendo da mesma forma que Marcos, que ele anda sobre as águas, ele ora para os seus discípulos, eles estão atemorizados, eles estão com medo, eles acham que é um fantasma, ele sobe no barco, apazigua a tempestade, só que quando ele chega lá do outro lado, como era a ordem inicial, algumas coisas vão acontecer diferentemente do que é narrado em Marcos e em Mateus. Mas antes de falar sobre esse acontecimento, eu quero falar sobre o começo, a ordem que Jesus dá. A ordem é: entre no barco e passe. Amém? Entre no barco e passe. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim que Ele é o esplendor da glória de Deus, a imagem perfeita dele, e sustentou toda a sua palavra pelo seu poder. Querendo dizer o quê? Que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras de Deus, elas não passarão. Aquilo que Deus fala, Ele sustenta pelo seu poder, amém? Se Deus falar alguma coisa a respeito de você, você tem que ter a confiança, você tem que ter, sabe, a fé de que vai acontecer. Por quê? Deus não pode mentir para si mesmo, é a sua própria natureza permanecer quem Ele é. Então Ele dá uma ordem aos discípulos: suba no barco, atravessem a margem, e lá do outro lado eu estarei com vocês. Só que no meio do caminho, a ordem é: suba e atravessam. Não é suba e talvez atravessam, é suba e atravessam. E aí a igreja, ela tem recebido palavras, amém? Desde quando você teve um encontro com Jesus, alguma palavra te encontrou. Ninguém que está aqui veio do acaso, ninguém que está aqui não teve encontro com a palavra. A palavra não é somente um som, a palavra é uma pessoa, amém? Vocês entendem dessa forma? Vai dizer João, capítulo 1, que Ele é a palavra, amém? Ele era o verbo vivo que se fez carne. Então a palavra não é o som, a palavra é uma pessoa. Se a palavra é uma pessoa, ela tem a capacidade de cumprir aquilo que ela por si só representa. Então a ordem é: suba no barco, atravessem, porque lá do outro lado eu vou te encontrar. Lá do outro lado significa a realização. O problema não é a realização, é o processo. Porque no processo a gente vai encontrar algumas coisas, e essas coisas, ela vai tentar te roubar da palavra. Ela vai tentar te roubar da realização. Quando eles estão já no meio do mar da Galileia, que é um lago, às 3 horas da manhã, um grande vento agora está dominando o mar. Eram homens experientes, experimentados no mar. Eram homens que conheciam toda a estrutura, todo o perímetro daquele lugar. Mas quando eles estão diante daquele vento, daquela tempestade, eles tiveram medo. Aí você já vai entender que o medo, ele é contra a palavra. O medo, ele paralisa você diante da situação que você está, te fazendo esquecer o poder da palavra. Algumas horas antes, a palavra falou o quê? Entre no barco e passe para o outro lado. Eram homens que andaram com Jesus, estavam com Jesus, acabaram de ver o milagre acontecer, mas mesmo assim não foi o suficiente para entender que eles chegariam do outro lado com os pés enxutos, com os pés em terra, seguros. Era a mesma palavra que falou: eu vou multiplicar os pães, eu vou multiplicar os peixes, vocês vão provar disso. É os mesmos que provaram, agora estavam no meio do barco, no meio do lago, morrendo de medo. Aí eu queria entrar um parênteses aqui, porque essa palavra, ela acontece uma outra vez no Velho Testamento. É uma narrativa diferente, porém é o mesmo sentimento. No capítulo 1 de Josué, vai narrar a história que Moisés havia morrido. E todas as vezes que um líder, ele aparentemente está ausente, todas as ovelhas, todos os que são liderados se sentem um pouco fragilizados. Moisés acabou de morrer. Deus tinha tirado o povo do Egito e prometeu a palavra
prometeu que Deus levaria aquele povo a uma nova terra, amém? E essa terra era uma herança, era uma promessa. E essa terra, ela tinha leite, mel, eles provariam de algo sobrenatural, porque Deus havia prometido. É a palavra em ação. Deus arranca este povo do cativo do Egito, agora eles estão no deserto, e aí agora Moisés morre no meio do caminho. O vento bate em toda a nação ali. Os hebreus estão perdidos, Lucas. E agora Deus tem que levantar um homem. Deus vai chamar Josué para que ele tome a frente do barco. Quando Josué ouve Deus falar assim para ele: se levanta, tenha-te bom ânimo, esforça-te. E pegue este povo e passe para o outro lado. É a mesma história. Pegue toda essa nação, pegue estes homens, levante-se, passe para o outro lado. Eles deveriam passar o Jordão. E eu vejo que é uma escola, irmãos. Porque Moisés, ele passou o mar vermelho, amém? Para largar o lugar da opressão, nós temos que passar por um caminho novo. E lá do outro lado nós vamos desfrutar da promessa que Deus tem para a gente. Mas é necessário passar para o outro lado, amém? Só que a promessa é passe para o outro lado, mas não quer dizer que no meio do caminho alguma coisa não vai acontecer. Vai acontecer. Josué, quando ele ouve, ele teme, porque ele sabia quem foi Moisés e sabia qual era o peso da responsabilidade. Interessante que Deus dá uma ordem para ele falando assim: esforça-te, tenha-te de bom ânimo, porque eu sou contigo, não temas. Ele vai falar para ele assim: se você guardar e essa palavra estiver na sua boca, não falou no seu ouvido. Você já parou para pensar nisso? Se essas palavras estiverem na sua boca, você vai colocar os seus pés e você será abençoado. Sabe por que Deus falou na boca e não no ouvido? Porque a palavra, quando você a ouve, ela só cria algo dentro de você, amém? Amém? A palavra, quando você ouve, ela vai gerar coisas dentro de você. Mas a palavra na sua boca, ela vai gerar coisas em volta de você. É a capacidade que começa quando você ouve. Aí é uma ação de fé. A fé vem pelo ouvir. Então a palavra dentro de você gera a fé. E quando você começa a colocar essa palavra para fora, na boca, ela começa a gerar fora. Então a fé começa agora a manifestar. Você entende isso? Por você falou assim: se levanta, se esforça, tenha-te ânimo. E se essa palavra estiver continuamente na sua boca, aonde você colocar as plantas dos seus pés é seu. Porque nós somos uma geração que estamos ouvindo muitas coisas, mas nós não estamos declarando. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, é uma verdade, ponto. Mas se a gente não usá-la da maneira correta, colocar para fora, a gente vai ficar somente usando essa verdade como uma autoajuda. E não como poder de Deus, como eu disse lá no começo. E ela é poder de Deus. Ela tem a capacidade de trazer aquilo que não existe à existência. Porém, se você não a usar dessa forma, ela só vai ser talvez uma autoajuda, onde vai amaciar o seu ego, vai te trazer um momento, sabe, de as coisas podem dar certo, mas você não vai viver grandes coisas, porque ela só está operando dentro de você. Só que ela tem que estar continuamente na sua boca. Amém? Então a primeira coisa aqui, que as duas palavras estão totalmente ligadas, é que existia a mesma ordem: passe para o outro lado. E quando Deus deu a ordem para eles, deu destino, deu nome, deu para onde eles deveriam ir. Deus, quando Ele chamou você, Ele sabia o que você ia ser, o que você vai ser. Ele te deu um nome, Ele te deu direção, te deu destino. Falou que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um líder. Não sei qual foi o que Deus falou com você, mas certo é que Ele falou e não foi pela metade, porque tudo que Deus faz é completo. O problema é que no meio do caminho, quando a tempestade começa a acontecer, é como a gente reage. O problema não é as promessas de Deus, mas são as tempestades que vêm e envolvem a gente. E essas tempestades, elas querem nos roubar da realização da promessa de Deus.
E a minha pergunta nesta noite é: o barco está em onde em tudo isso? E como você está diante dos desafios que estão aparecendo para você? A palavra é o suficiente ou o vento tem sido maior? A palavra que Deus falou ao seu respeito é o suficiente? Tem te sustentado? Ou os ventos que você tem visto bater no barco, balançar o teu barco, parecendo que vai naufragar, tem te assustado a ponto de você achar que Deus, Ele te enganou, de que Deus não vai fazer, que você vai vai afogar no meio do caminho? Passemos para o outro lado. Se Deus falou que o seu casamento será restaurado, ele será restaurado. Não é o vento da separação, não é o vento da discussão, não é o vento, sabe, da discórdia que vai quebrar a palavra de Deus. Ele falou que você vai ser curado, não é o diagnóstico do médico que vai vir contra a palavra de Deus, porque a última palavra é a palavra do Senhor. Porém, se o vento está batendo no teu barco, aquieta-te. E Deus, o tema que Deus colocou pra gente, ele é para uma igreja que entrou no barco. Quando ele entrou no barco, obedeceu a ordem, mas no meio do caminho se cansou. E quando ele encontra com os discípulos, ele vai falar assim: esforça-te, né? Tenha-te ânimo. Esse tenha-te ânimo é porque eles estavam cansados. Se você pegar o texto, vai dizer que quando Jesus encontra eles, eles estão desesperados, remando para tentar sair do meio daquele vento. Então eles estavam cansados. Ele ia falar assim: renovam-se as suas forças. Vocês estão cansados de remar, de tentar sair dessa situação que vocês estão. E não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Talvez você já tentou remar pelas suas próprias forças, sair dessa situação que você está. Mas Deus, nesta noite, Ele está indo ao teu encontro para te dizer: ei, não é pela tua força, não é pelo teu jeito. Tenha-te bom ânimo. Talvez você está cansado nesta noite de remar, porque já tentou de diversas formas e não viu solução, não viu uma forma de sair do meio desse furacão, do meio dessa tempestade. Mas Jesus, nesta noite, Ele não te deu uma ordem para que você morresse no meio do processo. Ele mesmo está indo ao teu encontro para te trazer a paz que você precisa. Eu entendo que Deus estava ensinando os seus discípulos. A gente já ouviu, talvez você não, mas a maioria talvez aqui já ouviu que o deserto é um lugar de aprendizado, é uma escola. Deus não tem prazer em ficar provando ninguém para a morte. Deus tem prazer de provar, porque sabe que Ele vai te aprovar. Então quando Ele fala assim: vocês entram no barco porque eu não vou com vocês. E Ele já fez isso uma outra oportunidade, quando Ele mandou os discípulos ir pelas aldeias, curar, expulsar os demônios. E aí eles voltam porque eles não conseguiram. Ele falou: Jesus, nós não conseguimos expulsar os demônios. Por que isso? Porque Ele falou que vocês não estão prontos, vocês não têm fé para isso. E Jesus estava sempre tentando preparar, porque eles seriam os sucessores, amém? Eles seriam a igreja do futuro. Então era necessário que eles amadurecessem, que eles crescessem. Não dá mais para você entrar dentro deste lugar, dentro do cristianismo, e permanecer a mesma pessoa. Não dá para nós sermos como crianças que estamos atrás de leitinho. Nós precisamos amadurecer e crescer, comer comida sólida, porque é tempo. Deus está procurando uma igreja que seja madura. E aí Ele fala assim: entra no barco e passe para o outro lado. Aí eu fico imaginando Jesus, pastor Weber, subindo, andando sobre as águas.
pensando com ele assim, meu Deus, Pai, eu tentei que eles mesmo entendessem que eles têm autoridade para aquietar essa tempestade, mas até quando eu estarei com eles? Vocês viram que Josué, ele não quis tomar o lugar de Moisés, porque Moisés foi uma grande referência. Então a ausência de Moisés, isso aqui é muito sério, a ausência de Moisés trouxe para Josué uma fragilidade, porque como que era a relação deles? Se você pegar a história, vai dizer que quando Deus descia dentro do arraial, dentro da tenda da congregação para falar com Moisés, Josué estava atrás da tenda sempre ouvindo a conversa. Então Josué era alguém que sim participou dos segredos de Moisés com Deus. Então ele sabia do peso. Quando Moisés morre, eu preciso de retorno para mim, por favor. Quando Moisés morre, ele se sente totalmente perdido. E agora, para onde eu vou? E agora, como que vai ser? E agora, o que eu vou fazer? Porque aquele que ouvia a Deus, aquele que nos dava a direção, destino, morreu. E eu fico imaginando esses 12 discípulos. Por que Jesus fez isso com a gente? Porque Ele nos deu uma ordem para que a gente perecesse no meio deste mar. E parece a igreja, por que Deus me colocou dentro dessa situação? Por que as coisas não estão dando certo? Por que as portas não abrem? Por que eu estou enfermo? Por que minha casa não restaura? Por que isso? Por que aquilo? Parece que Jesus só me colocou nisso para me passar por esse tempo e eu estou só. A sensação de quem não vê Jesus é que Ele nos abandonou. A sensação de quem está no barco, que Jesus não está, é que Ele não está vendo. Engana-se quem assim pensa. Porque a intenção de Jesus era que você começasse a colocar em prática a autoridade que Ele te deu. É você colocar em prática aquilo que você já recebeu, a palavra que Ele te deu. E aí Ele viu que os seus discípulos, em vez de usar o que eles tinham, eles escolheram o medo. E se a gente for colocar aqui a mesa, as verdades da nossa história, dos dia a dia, quantas vezes o medo bateu na sua porta, você estava cheio de fé, a palavra que você recebeu no domingo anterior foi a palavra que ia mudar a tua vida, mas quando o medo bateu lá na tua porta, o vento não pediu licença, acabou com tudo que estava acontecendo de bom na sua vida. Em vez de você usar a palavra, eu vou atravessar isso, você escolheu o medo. E a escolha não é porque você quer. A escolha ela só é consequência daquilo que você está vendo. Todo mundo aqui, talvez, eu acredito que todo mundo aqui já passou por alguma situação tão difícil, que nem que foi por um pequeno momento você falou, Deus, o Senhor não está vendo isso? Será que eu vou perecer? Será que eu vou passar por isso? É preciso que eu passe. Por que isso? Eu creio que todo mundo já perguntou isso em momentos totalmente difíceis. Mas você já parou a pensar que Deus, de longe, estava olhando você? E sabe aquela história que aqui a maioria é pai, amém? Eu tenho um filho adolescente e a gente fica, eu particularmente fico vendo as atitudes do meu filho. Fico assim, Vanderlei, meu filho comigo é uma coisa. Eu quero ver como ele é se eu não estou perto. Aí fico vendo Deus olhando pra gente. Bom, comigo eles são desse jeito. Eu quero ver como eles são quando eu não estou por perto. Como que você é quando Deus aparentemente não está por perto? Pergunta para você, como que eu sou quando eu não sinto a presença de Deus e o vento é forte? Quem eu sou quando eu acho que Deus me abandonou e os pratos, o pecado, a situação chega perto? Eu fico vendo Deus como um pai, olhando para a igreja, falando, eu estou de longe, apostando que eles vão fazer da maneira certa.
apostando que eles, mesmo cansados de tanto remar, eles não vão padecer, não vão aceitar que o medo sobressaia sobre a palavra que eu lancei sobre a vida deles. Nós conhecemos a história. Josué se levanta, ele se encoraja, ele vai, toma a frente de mais de 1 milhão de homens, fora mulheres, e ele leva, em 3 dias depois dessa palavra, essa nação toda para atravessar o Jordão. Diferente desses discípulos, o Jordão teve que abrir para que eles passassem. Só que antes de ele passar com a multidão, Deus chama Josué, os príncipes, e faz isso acontecer para que eles provem. Talvez você, antes que a sua casa atravesse, você vai ter que atravessar primeiro. Antes que as coisas aconteçam por completo, é uma relação entre você e Deus. Você entende isso nesta noite? Antes que os seus sonhos passem para o outro lado, é você e Deus primeiro. Mateus diz que Jesus chama Pedro para as águas, amém? E eu queria falar, para a gente encerrar, algumas coisas sobre esses 3 tipos dos evangelhos. Primeiro, Mateus, ele está narrando que Jesus, ele vem pelas águas, e aí todos eles estão assustados porque acham que é um fantasma. E aí dentre os 12 ousa e fala assim: se és tu, me faz andar e ir até o Senhor. E aí eu vejo que a primeira coisa é o individual. Você está falando com amém? O barco significa a igreja, amém? O barco significa a rocha eterna nesta noite. Lá fora tem uma tempestade caindo. Em Mateus, alguém se levanta e fala: se é o Senhor mesmo, me faça ir até o Senhor. Aí Pedro se levanta, sai do barco, pisa sobre as águas e ele sente que há firmeza. Ele coloca o outro pé sobre a água e vê que há firmeza. Ele começa a pisar e a andar sobre as águas. Não importa se ele afogou, irmão, se ele afundou. Não quero entrar no mérito, mas ele ousou sair de um lugar para poder provar, amém? Então trata-se de individual. E aí é como cada um aqui vai se dar de frente com Jesus e a tempestade. Nos 2 evangelhos, Marcos e João, vai dizer que Jesus não trata o individual, ele trata o coletivo, amém? E esse coletivo fala que todos eles tiveram medo. Ele entra no barco e ele apazigua a tempestade. E aí eu vejo que a igreja, de maneira geral, vai passar por dias difíceis, por tempos complicados, mas a palavra vai ter que ser o suficiente para a igreja. Vai chegar uma hora que vai ser com você, no individual, mas a rocha é uma igreja que vai viver pela palavra de Deus, que vive pela palavra de Deus. Mesmo que os ventos lá fora está talvez soprando, tentando acabar com a sua casa, acabar com você, acabar com a gente, mas existe uma palavra que nos dá direção nesta noite. Passemos para o outro lado. Amém? E em João, a narrativa é um pouco mais embaixo. A narrativa de João vai dizer que Jesus lá, quando ele multiplica os pães, os peixes, ele dá uma ordem para os discípulos. E ele vai para o monte orar. Só que os homens que ficaram, a multidão que ficou, elas viram que um barquinho só foi. E que Jesus não estava no barco. Vai dizer que quando amanhece, eles veem o outro barco na beira da praia e eles entenderam que só foi um barco. Eles pegam os barcos deles e vão atrás do outro barco.
eles viram que Jesus não tinha ido, amém? Quando eles chegam lá do outro lado, eles vão encontrar com quem? Jesus e os seus discípulos. Aí ele vai falar assim: Jesus, como que você chegou aqui? A gente viu que os seus discípulos saíram no barco e você foi para outro lugar. Como que você chegou aqui? E a intenção dessa multidão agora, e aí é um pouquinho mais embaixo, eles foram atrás do pão. Eles foram questionar como que Jesus fazia milagre. Eles estavam atrás, Nancy, para descobrir uma forma. Ele vai falar: Jesus, como que você fez o milagre do pão? Aí ele vai falar assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele: como assim tu és o pão vivo? Você é maior que os nossos pais que provaram o pão lá no deserto? Ele vai falar assim: aquele pão não é vivo, porque aqueles que comeram morreram, mas aqueles que comerem de mim viverão. Olha a conversa. E aí ele vai começar a apertar aqueles homens e os seus discípulos. Eu não vou falar toda a história, mas algumas coisas importantes. Se você pegar Marcos e Mateus, vai dizer que o coração dos discípulos estavam endurecidos, mesmo eles vendo Deus multiplicar os pães. Amém? E aí eu entendo que o medo, ele só é consequência de como a gente recebe a palavra. E eu sei aqui nesta noite, sendo muito fiel, muito sincero, que cada um aqui está recebendo essa palavra de maneira diferente do outro. E está tudo bem. O problema é como você recebe a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que eles todos estavam com seu coração duro, mesmo vendo Deus multiplicar o pão. E quando Jesus ajunta toda essa multidão, os discípulos, e agora está falando com a multidão e com os seus discípulos. Lembra que eu falei que ele deu uma ordem lá para o outro lado, que ele queria fazer alguma coisa? A ordem foi: passamos para o outro lado, que lá nós temos um mistério. O mistério está em João capítulo 6. É o que nós estamos falando aqui, o versículo eu não me lembro. A multidão agora está questionando Jesus. E aí ele começa a falar: vocês estão aqui por causa do pão que perece ou das obras do Pai? Aí eu começo a ver uma igreja que está sempre atrás de Jesus, mas pelo pão que perece. Está atrás de Jesus por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é passageiro, por aquilo que vai saciar o momento, os seus próprios desejos, mas aquilo que é eterno, aquilo que vai sarar as suas feridas, aquilo que vai transformar você, que vai transformar eu. A gente às vezes parece que está procurando somente aquilo que a gente entende necessário. E aí está começando a apertar os seus discípulos, porque ele vai começar a falar acerca que aquele que não estiver nele, aquele que não buscar ele, aquele que não encontrar, que não vê-lo, não terá parte nele. E aí ele vai começar a falar: mas é dura as suas palavras, Jesus. Como que a gente vai permanecer perto? Como que eles vão conseguir estar perto? E aí eu vejo que o evangelho é um encontro, irmãos, de uma via de morte. Ele queria curar muitos homens lá, e ele curou. Nós lemos isso no versículo 55, 56. Aqueles que o tocaram foram curados, mas muito mais que curar o corpo físico, ele queria uma igreja totalmente, posicionada, que amasse o reino, que negasse a si mesmo. Se você pegar João 6, do 56 para frente, vai dizer que todos os homens, a maioria, começaram a dar passos para trás e a abandonar, porque o discurso de Jesus era pesado. Ele vai falar assim para os discípulos: se vocês também quiserem, pode ir. Os mesmos que andaram, que viram ele andar sobre as águas, que viram ele multiplicar os pães, agora estavam achando pesado ele falar que era necessário que ele se posicionasse.
Se as tempestades não te deu amadurecimento para você entender que você tem autoridade, Ele vai ter que estreitar, Ele vai ter que colocar palavras pesadas para que você tome postura, para que você se posicione, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dEle. E nós somos uma igreja que tem desfrutado dos milagres de Deus, mas não tem sido suficiente. Porque muitos corações ainda se encontram duros. Acabamos de ver, de provar milagres, mas mesmo assim, o nosso coração se encontra duro. Aí eu vejo que as palavras começam a se manifestar de forma diferente, porque o coração vai definir como você recebe a palavra. Aí ele vai olhar para o discípulo e falar assim: se vocês quiserem ir, também vão. E sempre alguém vai falar assim: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, em meio à multidão, aonde talvez muitos vão dar passos para trás, aonde vai achar que a palavra está muito pesada, aonde quer a facilidade e não quer o compromisso. Alguém vai dizer: para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E que esta noite nós sejamos essa igreja que declare para onde nós iremos. Que você declare: para onde eu irei, Senhor. Os dias são difíceis. Os dias são maus. Nós estamos no meio da tempestade. Você entende isso? A tempestade já está aí. Nós já estamos no meio da tempestade, mas uma palavra foi nos dada, amém? Nós iremos passar para o outro lado, mas já estamos no meio da tempestade. E a minha pergunta nesta noite é: como está o teu coração? Ele está duro, fechado diante das palavras do teu Deus? Ou você está pronto para andar sobre as águas? Ou você está pronto para provar e desfrutar das grandezas do teu Deus? Ou você é aquele que está achando que está pesado demais e está dentro da igreja? Ou você é aquele que acha que o pastor Mauro, que o pastor Everson, que o pastor Wellington, que o pastor Jefferson prega umas palavras que não é aquilo que você quer ouvir? Ele nos deu poder. Levante suas mãos. Ele te deu poder. Ele te deu talentos. Se você, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Agora olhe para mim. O que você está fazendo com este poder? O que estamos fazendo com este poder? Eu não queria me pregar. Me pergunto e eu quero resposta. Responda para você: o que eu estou fazendo com esse poder? Negligenciando ou manifestando sobre a criatura? A Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo está dizendo à igreja nesta noite: o que vocês estão fazendo com o meu poder? O que vocês estão fazendo com a ordem que eu dei a vocês? Até quando vocês vão preferir outro senhor chamado medo, que o meu poder, que eu, o Senhor, como senhorio sobre a tua vida? Até quando vocês vão trocar? E a palavra hoje é dura, porque é tempo de amadurecimento, é tempo de começar a pôr para fora aquilo que recebemos aqui dentro, aquilo que você já ouviu e já nasceu dentro de você. É tempo de pôr para fora, é tempo de ver se manifestar aqui fora. A palavra anual deste ano é tempo de colheita, né? Da seara, é tempo de ver as grandes coisas, os talentos, os dons. Eu não vou ficar de fora, eu vou falar muito sobre isso. Deus está dando dons à igreja. Deus está levantando uma igreja forjada no poder dEle, para desfrutar da palavra dEle. Mas para isso nós temos que crescer, sermos homens diante da sua presença. Não é mais tempo de sermos como meninos. Amém? Talvez pode falar: meu Deus, pastor, hoje deve estar com algum problema. Não estou com problema nenhum.
Eu estou muito bem, muito feliz e muito convicto nesta noite para te dizer que tem um Deus que te ama e que investe em você, que acredita em você, sabe que você tem um potencial para viver grandes coisas nele e que a tempestade que você está passando, ela não é para a tua morte, mas é para te aperfeiçoar, para te colocar de pé, para te fazer um vencedor nessa terra. Então não pode mais passar dias e você permanecer a mesma pessoa. E em amor eu digo isso a vocês nesta noite, se posicione. Em amor nos posicionemos nesta noite. Pense assim, eu já estou no meio da tempestade. E só cabe eu me posicionar da forma que Ele quer. Para me encerrar, Jesus dá uma ordem. E Ele vai fazer o quê? Responda-me, Ele vai fazer o quê? Meu Deus. Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele vai fazer o quê? Orar. Eu fico imaginando Jesus. Abençoa Pedro, Deus. Abençoa Tiago, Mateus, que está naquele barco. Que eles se despertam, que eles entendam o que eu estou fazendo. Diz Romanos 8, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. E que Ele intercede pelos santos. E nesta noite o Espírito Santo que está dentro de você está falando, eu acredito nela. Eu espero que ele, que ela se levante, que ele e ela entenda que este tempo, que este vento não é para a morte. Jesus, ele sobe ao monte e ele vai orar. Nada que Jesus fez, nada, ele não fez antes de orar. Ou melhor, tudo que Jesus fez, ele orou antes. Tudo. Tudo que ele fez depois de orar. Teve uma reunião da liderança da igreja e eu preciso falar isso. E lá na reunião foi abordado alguns assuntos, o que a gente pode melhorar na rocha, a recepção. Aí o pastor Everson falou, posso falar o que eu penso? Não sei se ele vai lembrar disso. Eu acho que a gente precisa orar mais. E ele falou isso, aquilo ficou no meu coração. Eu falei, meu Deus, é isso. Quantos aqui gosta de orar? Sendo sincero. Tá. Quantos entendem que oração não é uma ferramenta? Mas oração é uma veste. Alguém aqui está nu? Ninguém aqui sai nu para a rua, pelo amor de Deus, né? Todo mundo se veste todos os dias. A oração é uma veste. Ela não pode ser algo que você faz quando você precisa. Ela não pode ser algo que a gente faz quando os ventos estão muito fortes. A oração não pode ser algo que você faz só quando você está desesperado. A oração é uma veste, a oração é alimento. Se você fica tempo sem comer, a tendência é que o seu estômago feche, diminua. Amém? Aí você vai no médico chamado Jesus, ele vai falar para você, você vai precisar se alimentar. Forçar até que o seu estômago dilate. E volte ao tamanho de uma pessoa adulta, porque agora ele está como de uma criança. No começo, para que isso aconteça, você não vai querer comer. Porque o seu estômago, ele é de uma criança. Então você vai ter que forçar até que isso volte a ser um hábito e seja algo natural. Amém? É igual a oração. Talvez você ore, mas não tem prazer na oração. Talvez você ore porque você sente algumas coisas que te levem a orar por X problema. Mas passando aquilo, você não tem mais oração nenhuma. Acabou. Porque o seu estômago espiritual é de uma criança. Então você faz sem querer, mas faz porque precisa. Mas se você entender que ela é necessária, vai dilatar. Vai ser algo que vai começar a ser natural. E a oração é uma conversa com alguém. E no caso é Deus.
Nós somos um povo que fala pra caramba. Se deixar, a gente conversa, ri, faz, né? Só que na hora de orar com Deus parece que a gente não tem palavras. Porque Ele é alguém que você não tem relacionamento. Só não tem diálogo com aquilo que você não tem intimidade. Então como que você vai falar, ter horas de conversa com alguém que você só fala de vez em nunca? Não tem assunto mesmo. E aí eu falei no começo, o louvor é muito bom, mas o louvor, ele, se você não vigia, ele só vai te levar para o campo da emoção. A oração não, a oração ela vai gerar em você respostas. Vocês sabiam que a oração, e você vai orar um pouco, amém? Você sabia que a oração não é um lugar para você falar? Quem sabia disso? Falou uma vez. A oração não é para você falar. A oração é para você ouvir. E aí aquilo que você ouve, você vai dar resposta. Porque se você não entende isso, você vai pedir. E na hora de ouvir, você não vai querer ouvir. Quem é que nunca fez isso? Agora, quando você está ali falando, Deus, eu estou aqui para ouvir o Senhor. Porque eu te amo. Eu só quero estar contigo. Aí ele vai falar assim, já que você quer estar comigo, não, peraí, eu quero que você faça isso. Quero que você melhore nisso. Está vendo o seu marido ali? Você precisa olhar para ele assim. E aí você começa a entender como você tem que se posicionar. E aí nasce milagre. A oração não é um lugar onde você fala para Deus como que Ele não soubesse o que tem que fazer. E aí a gente ora falando, Deus, faz assim, muda ali, como que Ele fosse alguém que não sabe o que faz. Então nesta noite, se seu tempo de oração é assim, me perdoa, com muito amor estou falando isso. Ele estava lá orando no monte, porque ele acreditava que aqueles homens iam se levantar de uma forma diferente. E mesmo que eles não tenham feito, lá do outro lado, eles compreenderam que só Ele tinha a palavra de vida eterna. E que os milagres, eles não são o suficiente. Amém? Eu queria chamar o louvor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu falei, né? Ontem, hoje, eu fiquei bastante preocupado. E um pouco agoniado. E Deus falou comigo algumas coisas. De comportamentos meus. A gente precisa olhar com os olhos espirituais. Ezequiel 29:31 vai dizer assim: procurei entre os homens alguém que se colocasse na brecha por essa causa, e não achei nenhum. Você entende como isso é sério? Deus olha para a nação e fala: procurei entre os homens alguém que se colocasse na brecha por essa causa. Não encontrei. Vamos abrir aqui. Imagine Deus olhando para cá, ó. Procurando entre nós alguém que se colocasse na brecha. O que é a brecha? Eu queria que você fechasse seus olhos e me ouvisse só. O que é a brecha? Se você pegar o livro de Neemias, ele agora está reconstruindo a cidade. Vai dizer que eles não tinham muitos homens, não tinham muitas armas de guerra, e tinha um forte inimigo tentando acabar com aquela obra. Enquanto um estava na obra construindo, o outro estava nas costas, na brecha, na retaguarda, guardando, protegendo, para que aquele que estivesse na obra não fosse atacado. Aí Deus está olhando para a gente hoje, procurando alguém que se coloque na brecha, pelo irmão do lado, pela liderança da igreja, pelo louvor da igreja, pelo líder da célula. Eu não sei por quem. Mas Deus está procurando alguém que se coloque na brecha nesta noite.
Talvez você já provou milagres. Talvez você já viu Deus. Talvez você já viu Deus manifestar grandes coisas na sua vida. Mas não foi o suficiente para você. Você continua com seus altos e baixos. Deus talvez já te deu uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu ministério, sobre alguma coisa sobre a tua história. E você está vendo que a palavra que Ele falou ao seu respeito e a sua realidade, elas estão em caminhos diferentes. Mas Deus está te chamando nesta noite a permanecer na palavra que Ele te deu. Ele quer te ensinar você a andar sobre a palavra dEle. Eu quero convidar você que quer se colocar na brecha nesta noite, que não quer ter mais uma vida rasa de oração, que não quer somente o pão que Ele vai multiplicar, mas que quer as obras das mãos dEle. Você que está olhando para a tua história, está vendo o vento bater e o medo às vezes tentando te tirar o foco. Ou se você já perdeu o foco, talvez você está aqui e o mar se submergiu, você naufragou, talvez você está aqui nesta noite, mas Ele quer entrar no teu barco. Talvez você acha que Jesus te abandonou, mas Ele nesta noite, Ele quer entrar no teu barco. E quando Ele entrar no teu barco novamente, Ele vai apaziguar, Ele vai acalmar. Ele vai acalmar nesta noite essa tempestade. Eu quero convidar você a sair do seu lugar do conforto, do seu lugar da incredulidade. Se o seu coração até hoje esteve duro, se a palavra não te faz mais chorar, se a palavra não mexe mais com você, Deus está te chamando nesta noite. Eu quero te convidar, você que deseja sair do meio deste vento, mas não por causa do medo, mas porque a palavra vai te levar a viver o outro lado. Eu quero te convidar, você vir aqui ao altar, aqui à frente. Você que entende que não dá mais para ter uma vida rasa de oração, Deus está te chamando para lugares mais profundos. Se você entende que você pode ir mais, se você entende que você precisa orar mais, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Se você está olhando em volta, está vendo tantas coisas acontecendo, e essas coisas têm te levado para longe do propósito de Deus, é para você também essa palavra. Vem à frente, seja abençoado nesta noite. O vento não vai te matar, o vento não vai destruir. Tem mais pessoas nesta noite. O Espírito Santo tem falado que tem mais pessoas nesta noite que precisam tomar uma posição e precisam sair do lugar que está, porque não dá mais para continuar da mesma forma. A sua vida tem tido altos e baixos. Você uma hora está um avivamento, outra hora você está embaixo, acha que as coisas não vão mais acontecer, que não vale a pena estar aqui dentro. Deus está te chamando. Tem pessoas que estão aqui que acham que Deus não está te vendo. Está passando por tantas coisas que parece que Deus não está te enxergando. Quero chamar os líderes da igreja, os pastores, amém, para estar orando por esses irmãos. Mas tem pessoas aí atrás ainda, que você se sente sozinho. Vem à frente. Você acha que Deus não está te ouvindo? Ele está te vendo, mesmo que de longe. Nós iremos orar enquanto o louvor vai estar ministrando. Você vai ter esse tempo. Se você que está aí na nave, na igreja,
você acha que está tudo bem, que você é um crente maduro, você vai levantar as suas mãos, você vai abençoar os teus irmãos aqui na frente. Nós somos uma igreja que ora. Nós não vamos mais andar somente por um momento, nós vamos orar. Se você é essa pessoa que ora mesmo, que tem a oração como uma veste, você vai levantar as suas mãos como uma igreja, um corpo, e vai declarar vida ao seu irmão que está aqui na frente. Levante suas mãos já, começa a abençoar os teus irmãos aqui da frente. Começa a ministrar sobre eles, começa a trazer sobre eles vida nesse lugar. Nós somos uma igreja que vai colocar na brecha pelo outro. Deus está procurando aqueles que se colocam na brecha por essas causas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vai ministrando os teus filhos nesta noite, Pai. Vai trazendo sobre eles, Pai, restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelo teu poder, Deus. Pelo teu poder, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, aquieta o vento, acalma a tempestade nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante, Senhor, que uma espada. Converte os corações. Em nome de Jesus.